Olá, caríssimos alunos do Seminário Teológico Interdenominacional. Somos professor de língua portuguesa deste módulo que estamos tratando durante este período. E estamos falando com vocês sobre prática de redação. E veremos que no vídeo aula número 1 falamos sobre os diversos tipos de discurso. E começamos falando sobre o texto descritivo. Falamos sobre a descrição, cuja característica é como se fosse uma foto textual. No vídeo aula número 2, demos continuidade ao tema e falamos sobre o texto narrativo, sobre a narração. E vimos que, ao contrário do texto descritivo, o texto narrativo é como se fosse um filme textual. Por quê? Porque a prevalência da elaboração do texto dissertativo é o emprego de verbos, porque verbos significa movimento, significa ação. E as personagens do texto narrativo são personagens dinâmicas. Então está aí a diferença. No vídeo aula número 3, ainda dentro do tema, falamos sobre o texto dissertativo. Já no texto dissertativo, vimos que trata-se de um tratado sobre a suposição de uma verdade. Por quê? Porque no texto dissertativo, os alunos irão explorar a argumentação, irão explorar a retórica, que é a arte de bem argumentar. E vimos que este é o texto que vocês utilizarão quando forem elaborar o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. E dando continuidade ainda dentro deste assunto, por ele ser tão importante para vocês, nós vamos falar ainda sobre textos dissertativos. E dentro deste assunto falaremos agora sobre objetividade e subjetividade. O que seria objetividade? Às vezes ouvimos as pessoas dizerem: fulano é objetivo. Então é a qualidade que dá uma representação fiel de um ser ou de um objeto. Objetividade, a representação fiel, exatamente conforme representação de um objeto qualquer. E a subjetividade já fala de individualidade, de particularidade. É a qualidade do que expressa pontos de vista e julgamentos de valor da própria pessoa, seus sentimentos, suas preferências. Daí nós dizermos que são textos subjetivos. Quando vamos fazer uma prova ou um concurso qualquer, ouviremos muito esses dois tipos de textos, né? Textos objetivos ou textos subjetivos. Então, objetividade e subjetividade. Quando o autor de um texto expõe um problema ou leva um assunto para a discussão, ele poderá fazê-lo, conforme já vimos, de duas maneiras. De que forma ele poderá fazê-los? De forma objetivamente ou subjetivamente, conforme nós já vimos, né, anteriormente. Então vamos falar
do texto dissertativo de forma objetivamente. Aí veremos que o verbete objetiva significa lente que está voltada para o que se examina. Exatamente é esta a ideia, lente voltada para algo que se examina. Então, de forma objetiva. Então, quando a exposição do tema em questão é apresentado de forma impessoal, o que seria isso? De maneira de que não se refira a uma pessoa em particular. Não se refira a ninguém, a alguém, de forma particularizada. Então, de forma impessoal, marcada pela presença do raciocínio e da lógica universal. Vejam, racionalização, raciocínio, racional, né? Fala de razão. Então, se deduz algo a partir de uma ou mais premissas. O que seriam premissas? Seriam ideias de que se parte para afirmar um determinado raciocínio. Então, a característica, a finalidade precípua do texto objetivo seria, né, a instrução e o conhecimento, a transmissão de conhecimentos ao leitor. Então, isto é, quando o tema é abordado e discutido de forma generalizada, de forma genérica, com ideias e posicionamentos que possam ser aceitos por todos, de forma geral, ou pela maioria dos leitores. Então, de forma consensual. Então, esta é a finalidade do texto objetivo, né? Instrução. Vimos na aula passada, né, que é próprio do texto dissertativo explicativo, que é instruir e transmitir conhecimentos para o aluno, para o leitor. Então, as ideias e a maneira de analisar e de enfocar os problemas são de naturezas pessoais. No entanto, vejam bem isso, no entanto, a colocação dessas ideias dentro de um texto objetivo deve ser de forma impessoal. Ou seja, eu vou empregar o verbo na terceira pessoa do discurso ou na primeira pessoa do plural. Então seria a forma que nós denominamos de forma objetiva. E qual seria a segunda maneira? Subjetivamente. De maneira subjetiva, né? Subjetiva, filosoficamente explicando, seria algo que está presente no sujeito, está presente na pessoa. Então, né, dentro da pessoa, presente no ser, no narrador. Então, nesse tipo de texto, veremos que há predominância de opiniões próprias. Por isso, né, algo que está dentro. Por quê? Porque são opiniões pessoais ao expor ideias, ao expor pensamentos. Então, ele, o narrador, o autor, expressa a sua maneira pessoal e particular de ver e de enxergar as coisas. É posição dele, particularidade. Então, essa modalidade de texto depende essencialmente de um tema proposto, pois deve estar próximo à subjetividade. É o que vai acontecer com o trabalho de TCC. Né? Será proposto um tema, um assunto a ser discutido. Então, de forma subjetiva, o aluno vai expor as suas ideias, as suas opiniões próprias, no intuito de convencer o outro, convencer o leitor a assimilar as suas opiniões, as suas ideias como ideais. Então seria esse
o objetivo. Então, de maneira geral, também deve ser evitado. Por quê? Porque se aproxima muito da narração, do texto narrativo, como a crônica, por exemplo. Agora, na elaboração de um texto subjetivo, procura-se, inicialmente, conquistar a simpatia do leitor com relação ao tema que será proposto, ao tema em exposição. Daí que, para fazê-lo, o autor precisa basear-se em suas opiniões e na sua maneira pessoal de ver as coisas, bem como no modo de pensar em relação aos fatos, deixando transparecer um tom confessional, caracterizado por emoções e sentimentalismos. Então, neste texto subjetivo, emprega-se o verbo na primeira pessoa do singular, que é a pessoa que fala. E uma observação: pode ocorrer de nem sempre a descrição, observem bem, a narração ou o texto dissertativo serem elaborados no seu estado puro, 100% puro. Não existe isso. É possível que dentro da estrutura surjam aspectos com características de outros textos. Mas como vou diferenciá-los? Então, esse intercâmbio é perfeitamente aceitável. É normal, é perfeitamente normal. Não obstante, se conservem a essência, aí é que está a diferença. E as particularidades de cada uma. Então, no texto dissertativo, ele pode ter características de outros textos, como o narrativo, por exemplo. Mas a essência, né, as particularidades do texto dissertativo estarão ali presentes, né, de maneira assim bem explícita. Então, ao contrário, né, jamais nós conseguiríamos identificá-los nos textos se não fossem essas características. Bem, agora vamos falar com vocês sobre as formas de discursos. E veremos que existem 3 tipos de discursos. Quais são eles? Primeiro tipo, nós vamos denominar de discurso direto. O que seria isso, discurso direto? É quando o narrador faz a reprodução exata das palavras de alguém. O narrador transmite exatamente a palavra de terceiros, de outros personagens, utilizando a primeira pessoa e utilizando as marcas gráficas, que são o que nós já vimos, o travessão, os 2 pontos, né? São marcas que distinguem o narrador das palavras reproduzidas. Por exemplo, quando eu digo assim, ninguém me compreende, então estou reproduzindo exatamente as palavras de forma fiel da maneira em que eu as exponho. Não é? Então é a expressão exata das palavras das personagens. Então, no discurso direto, nós veremos que a personagem do texto apresenta as suas próprias palavras, de maneira direta, com a utilização da técnica do diálogo. Então, quando eu uso as marcas gráficas, os 2 pontos, o travessão, aspas, são técnicas, né, que são empregadas no diálogo. Né? Por exemplo, é uma forma de citação,
é a personagem em plena atividade. É a personagem em movimentação, com movimento, falando, né? Normalmente se estrutura com a precedência de 2 pontos, conforme já vimos no exemplo anterior, e inicia-se após o emprego de o travessão, como veremos no exemplo da nossa apostila. Um texto de Fernando Sabino, aspas, botou as mãos na cabeça e a boca no mundo, 2 pontos. Esses 2 pontos irão enfatizar o que vai ser dito logo em seguida. Não é quando a personagem ou o autor descreveu, botou as mãos na cabeça e a boca no mundo, 2 pontos. Significa que algo vai ser dito agora em seguida. Aí muda-se o parágrafo, travessão. O que indica o travessão? Esse travessão vai indicar o discurso direto. É a marca do discurso direto, a fala direta da personagem. E a personagem, no texto de Fernando Sabino, diz: Nossa Senhora, meu patrãozinho me mata! Exclamação. Então, de forma direta, o autor, Fernando Sabino, introduziu a fala da personagem. Por isso, o discurso direto. Esta é a característica. E como observação, nós queremos dizer que o discurso direto é marcado geralmente por verbos que introduzem a fala da personagem. Quais são esses verbos? Por exemplo, verbos dizer, afirmar, perguntar. Não é? Eu poderia dar um exemplo introduzindo estes verbos. Né? Verbo dizer. Fulano disse, 2 pontos. Fulano afirmou, 2 pontos. Fulano perguntou, 2 pontos. Então, esses 2 pontos vão enfatizar de que algo será dito logo em seguida. Então, vimos, né, que os 2 pontos vai preceder a fala direta. Veremos que também precede uma citação, uma enumeração, um esclarecimento ou uma síntese de que algo que já foi dito anteriormente, que foi falado antes. Então, daí o uso dos 2 pontos como marca gráfica. O segundo tipo nós chamamos de discurso indireto. O discurso indireto é o registro da fala da personagem sob a influência por parte do narrador. Vejam que agora o narrador ele vai contar com as suas próprias palavras a fala de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, de uma personagem. Então é caracterizado pela intervenção do narrador ao utilizar suas próprias palavras para produzir a fala das personagens. Por exemplo, se eu disser assim, o narrador disser assim, o aluno afirmara que precisara estudar muito para a prova. Então, o narrador está dizendo com suas palavras as palavras de uma outra pessoa. E vejo que uma das características primordiais do texto indireto é sempre feito empregando o verbo no tempo da terceira pessoa do discurso. Terceira pessoa, a pessoa de quem se fala alguma coisa. Então, o aluno afirmara. Quem afirmara? Ele, o aluno. Uma outra pessoa que não o narrador. Então, o aluno afirmara o quê? Que precisara
Quem precisara, ele, uma terceira pessoa, o aluno, precisara de quê? De estudar muito para a prova. Então, esse é um tipo do discurso que nós denominamos de discurso indireto. Um outro exemplo, que é o exemplo da nossa apostila. Luiz olhou para Cristina e disse que não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Ora, veremos que também caracteriza-se o texto indireto pelo emprego da subordinação sintática. Vamos abrir um parênteses aí para nós falarmos sobre subordinação sintática. O que seria isso? A subordinação sintática, ela vai impedir a fala da personagem. Então, o narrador interpreta a fala da personagem e transmite o que ela disse de forma indireta. Trata-se de um relato, como no exemplo da nossa apostila. Luiz olhou para Cristina e disse. Quem olhou? Luiz, ele olhou. Então, o verbo na terceira pessoa. Olhou e disse. Quem disse? Ele, Luiz, de quem é o sujeito de quem se declara alguma coisa. Então, Luiz disse. Disse o quê? Aí entra o que nós denominamos de subordinação, oração subordinada, que é aquela oração que ela vem depois do verbo, precedida da conjunção que ou conjunção se. Então, Luiz disse o quê? Disse que, como diz aqui, que não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Então, olha só, outro detalhe. Nós temos aqui um período composto. Período composto por coordenação e subordinação. Por que período composto? Porque eu tenho aqui 3 orações. Agora, como que eu defino a oração? Eu vou definir a quantidade de orações pela quantidade de verbos. Então, o exemplo diz assim, Luiz olhou. Verbo olhar, primeira oração. Luiz olhou. Continuando, olhou para Cristina, primeira oração. E disse. Quem disse? Luiz disse. Então, o verbo dizer, segunda oração. E o verbo dizer, ele vai pedir um complemento, ele vai transitar a sua ideia para uma outra oração para que ele tenha sentido completo. Aí, se eu disser assim, Luiz olhou para Cristina e disse. Vocês certamente irão perguntar, disse o quê? Então, o verbo dizer é um verbo transitivo porque ele vai exigir uma outra oração complementando o seu sentido. Então, Luiz disse que não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Então, que não sabia, esse que é uma conjunção, e esta oração que não sabia, eu chamo de oração subordinada. Porque se eu disser simplesmente que não sabia, fica sem sentido, que não sabia o que fazer. O que você quer dizer com isso? Então, esta oração, ela depende da oração principal, da oração anterior, para que ela tenha sentido. Eu não posso chegar aqui e dizer que não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Não tem muito sentido. Então, oração subordinada por isso, porque ela vai estar sempre subordinada ao entendimento da oração anterior, que é a oração principal. Então, seria isso, a característica do discurso indireto. Então, observação. No discurso indireto, o verbo declarativo. Quais são os verbos declarativos? Dizer, afirmar, responder, ressaltar. Esses verbos, eles vêm seguido de uma oração subordinada substantiva. É a oração que nós vemos aqui, a oração subordinada.
São aquelas orações sempre iniciadas pelas conjunções que ou se. Ok? Vamos então exemplificar melhor isso para vocês entenderem. Oração subordinada substantiva. São aquelas orações que exercem as funções específicas de um substantivo na relação de dependência com uma outra oração. Então Luiz disse para Cristina, disse o quê? Olha, Luiz disse isso. Então, esta oração subordinada, que eu chamo de subordinada substantiva, ela exerce uma função específica de um substantivo. Luiz disse o quê? Luiz disse isso. Então, orações subordinadas são aquelas orações que possuem uma relação de dependência, sempre vai depender de uma outra oração chamada oração principal. A oração principal ela não depende de nenhuma outra oração para ela ter sentido. Se eu disser assim, Jesus chorou, ponto final. O verbo chorar ele é intransitivo. Ele não depende de nenhuma oração para ele ter sentido completo. Jesus chorou, ponto final. Verbo intransitivo. Agora, Luiz olhou para Cristina e disse. Aí vocês irão questionar. Olha, Luiz disse o quê? Né? O que ele disse? Luiz é o sujeito da oração. Nós temos aqui duas orações. Luiz olhou para Cristina, verbo olhar. Luiz olhou para Cristina e disse. Quem disse? Luiz disse. Então, Luiz disse o quê? Né? Vocês irão questionar. Luiz disse alguma coisa para alguém. Disse para a Cristina. Mas ele disse o que para a Cristina? Então, o sujeito é aquele ser de quem se declara alguma coisa. Luiz é o sujeito destas orações. Nós chamamos aqui de período composto. Ele disse o quê? Ele disse que não sabia. Então, ele disse isso. Então, a oração principal, Luiz disse. Né? Disse o quê? Disse que não sabia. Então, esta oração que não sabia, que eu chamo de oração subordinada, substantiva, ela vai ter o papel, vai desempenhar o papel, vai ter a função de objeto direto da oração principal. O que seria isso? Seria complementar o sentido da oração principal. Luiz disse alguma coisa a alguém. Disse o quê? Disse que não sabia. Então, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque ela tem total dependência da oração principal. É apenas um parênteses que nós abrimos para explicar a vocês, né, essa característica do texto indireto, que é o nosso assunto da nossa aula de hoje. E qual o terceiro tipo de discurso? É também muito fácil. É o que nós chamamos de discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? Ora, no discurso indireto livre, nós vamos ter a mistura dos discursos que nós vimos anteriormente. É a mistura do discurso direto mais o discurso indireto. Ambos misturados dentro do texto, né? Proporcionando um movimento interno da fala, né? Que seria o monólogo interior. Aí vamos observar que a fala do narrador mistura-se com a fala da personagem. Então, as duas falas, narrador e personagem, elas se encontram. E às vezes precisamos atenção para nós discernirmos quem está falando, o narrador ou a personagem. Porque elas se misturam dentro deste discurso. Então, ou seja, o narrador ele insere a fala da personagem no seu próprio discurso.
o narrador discorrendo um fato e dentro desse seu discurso ele insere de forma indireta o discurso de uma outra pessoa, o discurso da personagem, sem introduzi-las por verbos discendi. O que seriam verbos discendi? Olha, no latim discendi significa dizer. São aqueles verbos que nós já vimos, são os verbos de elocução, né? São os verbos de declaração, são aqueles verbos que apresentam a maneira pela qual alguém se expressa, que são aqueles verbos, né, que nós já vimos anteriormente. Então, verbos discendi, verbos que utilizamos no discurso direto para referir ao modo como nosso interlocutor se expressa por meio de palavras ou pensamentos. E também vamos observar que neste tipo de discurso indireto livre nós não destacaremos aspas e nem travessão. Aquelas marcas gráficas não estarão inseridas dentro desse texto, mas somente a fala da personagem. Então trata-se de um monólogo da personagem. Existem algumas marcas do discurso indireto livre, tais como reticências, exclamações, ponto de interrogações, interjeições. Vamos ver um exemplo da nossa apostila. Um texto de Graciliano Ramos. Aspas. Sinhá Vitória falou assim, mas Fabiano franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves mataram bois e cavalos. Que lembrança! Exclamação. Olhou a mulher, desconfiado, julgou que ela estivesse tresvariando. Então vejam que Graciliano Ramos, aqui, dentro do seu texto, né, o personagem Fabiano, o personagem do seu texto, ele vem discorrendo o assunto. Né? O autor vem falando em terceira pessoa do personagem Fabiano. E no meio do seu texto, ele introduz um pensamento de Fabiano, que é o personagem. Que lembrança! Então, vejam, que lembrança! É a fala de Fabiano, não a fala do autor Graciliano Ramos. Então, esta é a diferença entre esses três tipos de discurso. No discurso indireto livre, nós vamos encontrar os dois modos que nós vimos anteriormente inseridos no mesmo texto. Então, o discurso indireto livre é a junção, a união do discurso direto e do discurso indireto. Não é? Então, há proximidade entre o narrador, observem bem este fato, proximidade entre o narrador e a personagem, sem que haja uma separação da fala de ambos. Nós vamos dar aqui, para que vocês possam entender, um outro exemplo. Então, discurso indireto livre. Exemplo. João Fanhoso fechou os olhos, mal-humorado. A sola dos pés doía. Calo miserável. Vejam. O autor aqui, o narrador, ele descreve o personagem João Fanhoso e utiliza o verbo na terceira pessoa. João Fanhoso fechou os olhos. Quem fechou? Ele. João Fanhoso. Não é o narrador, é a personagem. A sola dos pés doía. O que doía? A sola dos pés dele. Quem? Terceira pessoa, João Fanhoso. Calo miserável. Ora. Se estávamos falando da sola dos pés de João Fanhoso, então calo miserável é a fala de João Fanhoso, que seria um discurso direto.
Mas como nós não temos aqui as marcas gráficas, né, ele está inserido dentro do texto, nós dizemos que é um discurso indireto livre. Porque, vejam, as falas aqui se misturam. Tanto a fala do discurso direto com a fala do discurso indireto. Ambos estão aqui aglutinados. Então, há uma fusão dos dois tipos de discursos, não havendo as marcas gráficas, que nós já falamos que são os 2 pontos e o travessão, que mostram a mudança de discurso. Né? Os 2 pontos, principalmente, vai mostrar esta mudança de discurso. Então, podem ser confundidas as falas das personagens com a fala do narrador. Bem, prosseguindo aqui a nossa aula, nós falamos aqui, recordando aqui, falamos do discurso direto, falamos do discurso indireto e do discurso indireto livre. Bem, agora nós vamos introduzir um outro assunto dentro deste mesmo tema. Nós vamos falar sobre a estrutura de uma redação. Nós vamos verificar que na elaboração textual é como se estivéssemos construindo um corpo, uma estrutura. E toda a estrutura textual, ela precisa ter 3 partes principais. Quais são? Introdução. Introdução. O verbete introduzir tem o sentido de levar para dentro. Então, o objetivo da introdução é exatamente este: conduzir o leitor para dentro do tema, para dentro do assunto em pauta. Então, vejam a importância da introdução na elaboração de um texto, na elaboração textual. Vocês que irão fazer um TCC, o TCC tem que ter, obrigatoriamente, a introdução. Por quê? Porque na introdução você vai trazer para dentro do texto o leitor, despertar nele a atenção. E quando ele ler a introdução e ser conduzido para dentro da mensagem, ele vai despertar nele o interesse de ler o texto. Porque se a introdução for mal feita, ele não vai querer ler. Ninguém vai ler. Então, daí a importância da introdução. Então, é na introdução que o autor apresenta a ideia que vai ser discutida. Ele apresenta o assunto, apresenta a ideia, nada lhe acrescentando, porque os acréscimos serão inseridos no desenvolvimento. Apenas a apresentação. Então, é assim de uma forma rápida, sintética mesmo. Outra coisa que nós poderemos falar dentro da introdução, que a introdução ela é de suma importância, importantíssima. Por quê? É o contato inicial do leitor com o texto. É na introdução que o leitor vai ter contato, né, com o texto. Então, a introdução deve atraí-lo. Né? O objetivo da introdução é despertar no leitor o interesse pela leitura. Então, a introdução deve ser objetiva, né? Nós já vimos o seu conceito, e atraente. Não pode ser longa, a introdução não pode ser longa. Deve conter 1 ou 2 parágrafos, então bem resumido. O importante é apresentar o tema da redação, que corresponde à tese. E qual a outra parte da redação? O desenvolvimento. O desenvolvimento é o corpo da redação, a sua parte principal. É no desenvolvimento que serão introduzidas as ideias. É no desenvolvimento que serão introduzidos os argumentos e a originalidade do texto. É o desenvolvimento da tese. É no desenvolvimento que eu vou
elaborar produzir a tese, né? Elaborar a tese, aí sim, a parte mais longa do texto, né? A parte mais longa da produção textual. Porque no desenvolvimento eu vou ter que matar a cobra, como dizem, e mostrar o pau. Eu vou ter que argumentar com o intuito de quê? De convencer o outro. Então vejam o quanto isso é importante, não é? E esta tática ela é muito utilizada no marketing comercial, né? É uma tática psicológica, porque o comerciante ele precisa vender para que a sua empresa sobreviva. Mas como a empresa vai sobreviver sem clientes? Então ele precisa criar no cliente, no seu cliente, uma necessidade que não existe. Não existe. Se eu tenho um televisor que me atende plenamente, aí sai aí o lançamento de um televisor de última moda, né, cheio de tecnologias. O comerciante ele vai elaborar um marketing de tal forma que ele crie no espectador uma necessidade de trocar o seu televisor. E ele vai acabar se endividando. Ele precisaria trocar o televisor? Não, não precisaria, porque o que ele tem atende plenamente às suas necessidades. Então, esta tática é uma tática psicológica e que nós, consumidores, precisamos ter muito cuidado. Então, seria isso, né? No desenvolvimento, é natural, né, que o corpo ele se apresente maior do que a cabeça e maior do que os pés. Por isso é a parte mais longa do texto. Do contrário, ter-se-ia o quê? Uma aberração. Então, no desenvolvimento é apresentado cada um dos argumentos de maneira ordenada. Aí vocês vão ver isso na disciplina de outro professor, que seria, né, a maneira como você vai tecnicamente, que nós chamamos de metodologia científica, né? Tecnicamente, como você vai elaborar o seu texto, né? De forma o quê? Organizada, de forma ordenada. Aí nós temos as normas da ABNT, que são as normas técnicas, né? Que vão dizer de que forma, como eu vou elaborar o meu texto. Bem, não é preciso alongar-se com muitas ideias. O importante é que, mesmo sendo poucas, as ideias sejam empregadas de forma correta e objetiva. Não se deve cansar o leitor com excesso de argumentos diferentes, nem com períodos longos, pois isso deixaria o texto assim muito cansativo, muito confuso. Então, conclusão. É o fechamento, né? Introdução, desenvolvimento. E qual é o fechamento? A conclusão. É o acabamento da redação, o fechamento. Não se deve começar uma redação de maneira abrupta, mas também não se deve terminá-la de forma súbita, não é? Sem pé e sem cabeça, como as pessoas dizem, sem pé e sem cabeça, sem introdução, sem conclusão. Então, a conclusão é o assunto de todas as ideias apresentadas e discutidas no desenvolvimento. É a tomada de posição. Aqui é que vai se tomar a posição. Vejo que na aula passada nós falamos da introdução do trabalho de TCC como problematização do tema. Você elabora um tema e vai problematizar aquele tema. Dentro da problematização existe uma hipótese que pode ser considerada positiva ou negativa, dependendo da argumentação dessas hipóteses que você vai discutir dentro do desenvolvimento.
Então, se você elaborou lá na introdução uma problematização e apresentou argumentos para trazer soluções para esta problematização, na conclusão você vai tomar uma posição. Olha, eu apresentei um problema, agora qual é a solução? Então é a tomada de posição sobre o problema explicitado lá na introdução. É a comprovação da tese levantada na introdução e discutida no desenvolvimento. Então vejam a importância da conclusão dentro do texto. A introdução ou melhor, a conclusão é a tomada de posição em face de um problema qualquer apresentado. Então, tal qual a introdução, a conclusão também não deve ser longa, né? A exemplo da introdução que nós já vimos. Então, minha gente, exemplificando isso de uma maneira assim bem natural. Em quantas partes se divide o corpo humano? Dentro da biologia, eu vou classificar dentro da ciência que o ser humano ele divide-se em 3 partes: cabeça, tronco e membros. O que eu tenho na cabeça? Eu tenho aqui dentro desta caixa torácica, ou melhor, desta caixa encefálica, o que eu denomino de cérebro, não é? Aqui está o centro nervoso das minhas ações, que seria o quê? A introdução. Seria a introdução do texto, não é? Porque na introdução eu vou apresentar a importância, né, da discussão do tema dentro do desenvolvimento. Então o desenvolvimento é como se fosse o tronco. No tronco não estão alojados os órgãos vitais, o coração, o fígado, o rim, o estômago, o intestino. Não está tudo aqui dentro do tronco, né? Os órgãos vitais. Então aqui seria o quê? O desenvolvimento, né? Onde existe vida, onde existe dinamismo. É aqui que eu vou elaborar a minha tese, vou trabalhar o meu texto. E a conclusão seriam os membros. Os membros, os pés, as mãos, não traduzem as ações, não é? Então, tomada de posição. Então, eu vou para a direita, vou para a esquerda, vou em frente, retroajo. O que eu faço? Que ação eu tomo? Tomada de posição. Então, textos, né, seria isto, né, as partes essenciais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Espero que vocês tenham entendido e pediria que acessassem a nossa plataforma. E lá estamos à disposição de vocês para tirarmos quaisquer dúvidas que por acaso ainda pairam sobre vocês. Bons estudos e até a nossa próxima e penúltima aula.